Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Hanna, eu tenho 22 anos e eu estou fazendo faculdade de Letras e essa é a apresentação do autor que eu escolhi, que é o Rui Belo, um autor português, para a disciplina de Poesia Portuguesa 2 com o professor Gustavo de Mello. Bom, eu quis trazer um curto poema só para dar um gostinho assim de como é a produção desse autor. Nomeei-te no meio dos meus sonhos. Nomeei-te no meio dos meus sonhos, chamei por ti na minha solidão. Troquei o céu azul pelos teus olhos e o meu sólido chão pelo teu amor. A gente consegue observar nesse poema que ele cita uma série de fatores, como o sonho, a solidão, os olhos da amada, o céu azul, o chão, o amor, e são fatores que, no geral, permeiam assim a poesia dele, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E eu quis trazer só para vocês terem um gostinho assim do que ele fala sobre, dos assuntos e como é a escrita dele. Falando um pouquinho agora da biografia do autor, eu infelizmente não consegui trazer muitas informações assim pessoais de quem era a pessoa Rui Belo, mas algumas informações gerais foi possível trazer. Então ele foi nascido no dia 27 de fevereiro na cidade de São João de Ribeira, Rio Maior, e ele faleceu dia 8 de agosto de 78 na cidade de Queluz. Então ele viveu 45 anos, ele morreu relativamente jovem, né? Tanto que ele foi mais conhecido após a sua morte, como autor, no caso. Ele é um poeta e ensaísta português. Ele estudou Direito e Filologia Românica na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele participou da Opus Dei, que é uma estrutura institucional da Igreja Católica, e ele foi diretor adjunto do Ministério da Educação Nacional de Portugal, mas por um tempo muito breve, porque tinha uma má relação com os opositores do regime da época. Ele teve participação da greve acadêmica de 62 e ele se candidatou a deputado em 69. Então, essa série de coisas fizeram com que ele teve muitos empecilhos, né, de permanecer como diretor adjunto desse ministério. E, no caso, um tempo depois, ele abandona a Opus Dei, né, essa instituição da Igreja Católica, e vai para Madrid, e ele se torna leitor de português da Universidade de Madrid. Em 91, ele é condecorado, né, com o título póstumo de Grande Oficial de Ordem Militar de Santiago de Espada, e ele também foi diretor editorial da Aster e chefe da redação da revista Rumo. Né, eu trouxe algumas coisas que eu achei assim, interessantes de citar, que ele publicou muitas obras enquanto ele estava como diretor da Aster, né, como Boca Bilíngue, Homem de Palavra, Transporte no Tempo e todas essas que estão aí. Mas eu também achei interessante citar que ele também trabalhou como tradutor, né? Ele traduziu as obras do Antônio de Saint-Exupéry, do Montesquieu, do Jorge Luiz Borges e do Federico Garcia Lorca. Os dois últimos talvez não sejam tão conhecidos, mas o Antônio e o Montesquieu eu acho que todo mundo conhece, né? O Antônio porque ele é o autor de Pequeno Príncipe, que é uma obra que é muito conhecida, e o Montesquieu porque ele está presente em basicamente toda a nossa filosofia e sociologia que a gente estuda na escola e tudo mais, e é um pensador muito importante para a nossa atualidade. E também queria acrescentar que em 1981 lançaram-se uma coletânea de 3 volumes intitulada A Obra Poética de Rui Belo. Né, eu acho muito interessante quando lançam essas coletâneas, né, no geral que tem essa junção de poemas, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem aquele autor, né, e estar revivendo meio que a obra dele, né, com novas edições e tudo mais. É meio que um incentivo para a leitura dele. Só para situar um pouquinho assim da obra do Rui Belo, ele escreveu basicamente nos anos 60, né? E foi uma geração que foi muito marcada pela guerra colonial, pelas lutas estudantis. Então foi uma época assim um pouco conturbada, também é meio que um tempo de final de modernismo, como a gente já vai falar daqui a pouco. Então é uma época assim que estava tudo muito instável. Né? Eu quis trazer também alguns trechos da introdução do livro Boca Bilíngue, que é esse da foto aí no cantinho, que foi feito pelo Osvaldo Manuel Silvestre, que ele é professor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Né? Eu quis destacar alguns trechos porque eu acho que vai ajudar a gente a compreender quem foi Rui Belo e como foi a sua obra. Né? Então, o Osvaldo fala que teve uma conjuntura tardo-modernista da obra de Rui Belo,
Ele também diz que a poesia de Rui Belo parece singularmente indiferente a essa difícil negociação daquilo que Adorno chamou de irresistibilidade ou inelutabilidade do moderno, no momento em que esse mesmo moderno começa visivelmente a perder a sua capacidade de choque, endurecendo-se por isso mesmo no imperativo sem concessões. Então, voltando à questão do moderno, desse final de modernismo, o Oswaldo situa o Rui Belo como se fosse assim, um último suspiro dessa época do modernismo, como o modernismo já estando há um tempo em vigor e tal, ele começa a chocar menos as pessoas, ele meio que começa a perder a sua função, ele começa a se endurecer, e o Rui Belo pegou meio que o finalzinho dessa meada, digamos assim. E o outro trecho é mundivivência desalojada de seu lugar matriarcal, o divino, e em perpétua demanda de um contato com o real que, a esse contato, se revela tão vão e ilusório, instalando o sujeito na certeza de que o único lugar é aquele em que a origem e fim se conciliam, a morte, o lugar de repouso dessa mundivivência bilíngue. Eu quis trazer esse trecho também porque eu acho que, apesar de tudo que eu sei da bibliografia dele, como, por exemplo, ele ter participado da Opus Dei, o Oswaldo ressalta que ele meio que não é muito apegado a essa questão do divino, da igreja, tanto que essa não é uma pauta muito trabalhada nas suas obras, né? E ele também fala da questão da morte, né? Que é meio que um lugar em que a origem e o fim se juntam, né? E o Rui Belo, de fato, trabalha muito essa questão da morte, da vida, essa questão da transitoriedade e tudo mais, dessa vivência. Então, são trechos que eu achei importante de trazer para a gente poder conhecer um pouquinho do que o autor fala antes de ir propriamente para as obras. Bom, indo agora para os poemas em si, né? Eu vou trazer uma série de poemas nesse vídeo, mas eu quis trazer esses 3 poemas curtinhos primeiro, porque foi uma coisa que me ressaltou muito aos olhos, né? Não é muito comum, digamos assim, os autores terem poemas tão curtinhos, e eu achei que isso foi uma característica que me chamou muito a atenção no Rui Belo, e são poemas curtos, mas que dizem muita coisa, né? Então, primeiro, é triste ir pela vida. É triste ir pela vida como quem regressa e entrar humildemente por engano pela morte adentro. Esse trecho é muito curtinho, mas ele fala como se fosse uma ausência de rumo, né? Uma ausência de objetivo, uma pessoa que vaga e por acaso, assim, do nada, ela encontra a morte. Então, achei esse poema muito assim. Ele tem uma carga de significado muito forte, né? Como se a pessoa vivesse a esmo, ela não tem um destino, ela não tem um rumo e por acaso encontra a morte. E eu acho que a vida é um pouco assim, né? Às vezes a gente não se dá muito bem conta do que está acontecendo, do que a gente está fazendo, e a vida passa e a morte chega, porque ela vai chegar para todo mundo. Então acho que o autor conseguiu sintetizar muito essa questão nesse poema, né? E agora os outros 2, eu vou ler eles seguidos porque eu queria analisar eles de uma forma conjunta com vocês, né? E um olhar perdido é tão difícil de encontrar. E um olhar perdido é tão difícil de encontrar como é congregar ventos dispersos pelo mar. E o outro, mesmo que não conheças nem o mês, nem o lugar, caminha para o mar pelo verão. Eu acho que esses 2 poemas se relacionam muito com essa imagem que eu coloquei do Rui Belo aí no canto superior direito. Principalmente o primeiro, né, que ele fala dessa questão do olhar perdido, né? E nessa imagem eu acho que o autor está muito com essa aparência, né? Ele tem uma forte relação com o mar, como a gente pode observar nesse poema e nos outros que vão a seguir, né? Então, pelo que eu vejo, ele era um autor que tinha muito esse refúgio em ambientes naturais, ele tinha muita ligação com o mar, com a água, como se aquele ambiente conseguisse ser um momento de reflexão para ele, né? Então, o segundo poema, no caso, ele fala dessa questão do olhar perdido, né? Que esse olhar perdido é difícil de encontrar, como se fosse difícil de encontrar um objetivo, assim como é difícil juntar os ventos que estão acima do mar, o que é algo praticamente impossível. E o segundo poema, ele fala que não conhece nenhum mês, nenhum lugar, né? Então tem uma questão de um perdido, assim, uma ausência de tempo, e ele caminha para o mar no verão. Então é como se aquele ambiente fosse o refúgio dele,
E eu queria chamar a atenção que ele usa elementos do tempo, né? Ele usa a questão do vento, do mês, do verão. É como se ele se localizasse por meio desses elementos e não por a questão de hora, de dia e tudo mais, como a gente faz normalmente. E Tudo Era Possível é um poema que está dentro do livro Cadernos de Poesia, do autor, né? E é um poema maiorzinho, né? Na minha juventude, antes de ter saído da casa de meus pais disposto a viajar, eu já conhecia já o rebentar do mar, das páginas dos livros que já tinha lido. Chegava o mês de maio, era tudo florido. O rolo das manhãs punha-se a circular, e era só ouvir o sonhador falar da vida como se ela houvesse acontecido. E tudo se passava numa outra vida, e havia para as coisas sempre uma saída. Quando foi isso? Eu próprio não sei dizer. Só sei que tinha o pôde de uma criança. Entre as coisas e mim havia vizinhança, e tudo era possível, era só querer. Bom, nesse poema a gente consegue observar novamente essa questão no mar, né? Essa questão, ele fala também da juventude, do passar da vida. Novamente, tem a questão da perda do tempo, né? Ele meio que não sabe onde ele está, né? E literalmente o trecho que ele diz, quando foi isso, eu próprio não sei dizer. Ele é muito desapegado dessa noção de tempo, né? E eu acho que isso é muito uma característica do modernismo, do pós-modernismo, ou do finzinho do modernismo, digamos assim, né? Porque quando o modernismo meio que chegou, teve toda aquela questão de que mudou o seu sistema de vida das pessoas, né? Tava numa época que tinha muita aceleração de tudo, então as pessoas ficavam meio perdidas em relação ao tempo, porque o tempo se tornou um conceito muito fragmentado, né? Não é uma coisa definida, e acho que isso é uma coisa que permanece até hoje, né? O que é o tempo pra gente? Ou por que o tempo nunca é o suficiente? Ou por que a gente se não localiza no tempo, né? Por que ele é sempre tão líquido, né? Então, acho que o autor, ele joga muito, ele brinca muito com essa questão. Essa questão da infância também, ele fala muito nesse poema e em outros, né? Como se ele sentisse uma saudade mesmo dessa infância, como se essa época fosse mais simples, digamos assim. E ele termina o poema falando que tudo era possível, era só querer. Eu entendi isso como uma questão meio que de uma visão, entre aspas, infantilizada, né? Porque criança, no geral, acredita que ela pode fazer qualquer coisa desde que ela queira. Mas quando a vida chega, a vida adulta chega, a gente vê que as coisas não andam muito bem assim. Então, eu acho que o autor expressa muito essa questão da infância, da saudade, conectando tudo isso, meio que situando assim esse processo todo na perda do tempo e nessa temporalidade, digamos assim, por meio dos elementos da natureza. Contigo aprendi coisas tão simples. Contigo aprendi coisas tão simples como a forma de convívio com meu cabelo ralo e a diversa cor que há nos olhos das pessoas. Só tu me acompanhaste em súbitos momentos, quando tudo ruía ao meu redor, e me sentia só e no cabo do mundo. Contigo fui cruel no dia a dia, mas que mulher tu és, já a minha única viúva. Não posso dar-te mais do te dou. Este molhado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim presente tão subitamente. Acho que esse é o poema mais bonito assim, que eu consegui achar do Rui Belo, e eu quis trazer essa imagem aí que é da Teresa Belo e do Rui Belo, porque eu acho que essa imagem casa perfeitamente com esse poema, né? Eu acho que eles parecem, pelo menos nessa foto, ser um casal muito feliz. E infelizmente eu não consegui achar muita informação sobre a Teresa ou sobre a relação deles dois mesmo, mas eu acho que esse poema traduz muita coisa, né? Para começar, ele fala da compreensão da simplicidade das coisas por meio do amor, né? Como se esse sentimento possibilitasse ele olhar para a vida de outra forma, né? Como se ele pudesse aceitar, de repente, os próprios defeitos, né, como a questão do cabelo ralo, e como se ele conseguisse olhar para as coisas de outra forma, né, quando ele diz diversa cor que há nos olhos das pessoas, é como se ele conseguisse entender a visão das outras pessoas, né, como se todo mundo visse a vida de forma diferente, o que é um fato, né, cada um tem sua visão de mundo. Depois ele fala sobre a questão do refúgio, né? Como se a Teresa, o amor dele,
sempre estivessem ali com ele em todos os momentos, enquanto tudo ruía ao seu redor, ela estava ali, o amor da vida dele estava ali, enquanto ele se sentia só, né? Então, como se a Teresa e o amor dela conseguissem diminuir um pouco essa solidão que ele sentia. Eu achei interessante também o fato dele ter dito: contigo fui cruel no dia a dia. Eu acho que nesse momento ele meio que fez uma confissão, né? É como se fosse um arrependimento, do tipo, eu fui cruel com você, eu não valorizei essa pessoa que estava ali comigo, né? Como muitas vezes nos relacionamentos a gente vai passando, a gente deixa a comodidade muitas vezes tomar conta da gente e a gente não percebe que está ali, né? A gente se acostuma com tudo que é muito cotidiano, digamos assim, né? E depois ele fala: mais que mulher, tu és já a minha única viúva. Então eu acho que é como se fosse uma forma de se redimir e de reperceber aquela pessoa que está ali do lado dele, né? Ela nem tinha falecido nessa época, aliás, ela morre depois do Rui Belo, mas ele já fala nesse momento que ela é a única viúva dele, ou seja, mesmo que ela venha a falecer, ela vai ser sempre o único amor dele, a única Teresa dele, né? E ele finaliza dizendo que ele não pode mais dar o que já dá, né? E esse molhado olhar de homem que morre e comove-se ao ver-te assim presente tão subitamente. Então, novamente, o elemento da água, né? Mas agora, digamos que em forma de lágrimas. E é ele reconhecendo, né? Como é bonito o fato dela estar sempre presente, dela estar sempre ali para ele, de como esse amor é importante para ele. E eu sou apaixonada por esse poema, eu acho muito bonito. Bom, agora eu trouxe esse outro poema, que ele é um pouco diferente dos outros, mas vamos ler ele primeiro, né? A Morte da Água. Um dos passeios que mais gosto de dar é ir a Esposende ver desaguar o Cávado. Existe lá um bar apropriado para isso. Um rio é a infância da água. As margens, o leito, tudo a protege. Na foz é que há a aventura do mar largo. Acabou-se qualquer possível árvore genealógica visível no anel do dedo. Acabou-se mesmo qualquer passado. É o convívio com a distância, com o incomensurável, é o anonimato. E a todo momento a água que se lança nessa aventura. Adeus margens verdejantes, adeus pontes, adeus peixes conhecidos. Agora é o mar salgado, a aventura sem retorno, nem mesmo na maré cheia. E é em Esposende que eu gosto de assistir durante horas, a troco de uma imperial, a morte de um rio que envelheceu a romper pedras e plantas, que lutou, que torneou obstáculos. Impossível voltar atrás. Agora é a morte, ou a vida. Eu achei esse poema interessante, primeiramente pela estrutura dele, né? Diferente dos outros, que tem aquela questão da estrofe bonitinho, esse poema é uma prosa, basicamente, né? Quase como se fosse uma dissertação, né? E eu achei esse formato de um poema muito a ver com o assunto, né? Porque a água, no geral, não é uma coisa que se separa, é uma coisa junta, é uma coisa muito unida, né? Por exemplo, quando você está vendo a água ali no rio ou no mar, é como se ela visse na sua direção num bloco enorme, né? Então, acho que a estrutura desse poema reflete muito isso. Novamente, né, a gente vê a questão do elemento da água e relacionado agora à questão da infância novamente, que já deu para perceber que é uma temática muito importante para ele. Né, essa questão do rio ser a infância da água, então, já que o rio é onde nasce, né, a nascente, seria a infância, que é a nossa juventude, a fase inicial da vida. Então, a partir do momento que a foz, que há a aventura do mar largo, então a partir do momento que essa foz do rio vira-se um lago e depois um mar, um oceano, é como se essa árvore genealógica, né, ele até usa a questão do anel do dedo como se fosse uma questão familiar. A partir do momento que a vida vai acontecendo, é como se isso se perdesse um pouco, né? Porque não tem como voltar, né? Tanto que ele diz: acabou-se mesmo qualquer passado. A água lança-se nessa aventura. Adeus margens verdejantes. É como se ela caminhasse para outra coisa. E agora é mar salgado, a aventura sem retorno. Nem mesmo na maré cheia, ou seja, nem quando a maré é cheia, nem quando a sua vida está próspera, não tem como você voltar para um passado, para uma infância, para um lugar de origem, justamente porque a vida não tem volta, né? Como se fosse uma passagem só de ida para algum lugar.
E é literalmente como ele diz, né? Uma aventura sem retorno. E ele termina esse poema falando da questão de ser impossível voltar atrás. Agora é morte ou a vida. Esse trecho final eu achei muito interessante, porque ele joga com essa questão da morte e da vida, né? Porque, por exemplo, para nascer um rio, a água tem que estar vindo de algum lugar. Então, será que o nascer do rio seria a morte de algum outro lugar que está vindo essa água? Então, o que é morte e o que é vida? Né? Tem uma série muito famosa na Netflix que se chama Dark. E tem uma frase nessa série que diz: o começo é o fim e o fim é o começo. Então eu acho que essa frase resume muito, né, esse poema, como se fosse esse jogo, né? O que é morte e o que é vida? Será que a morte não é uma forma de iniciar-se uma outra vida? Né? Ou será que a vida, ela termina mesmo na morte? Então acho que ele joga muito com essas questões. E novamente, dá pra ver que essa questão da morte, da vida, é uma temática que ele explora muito. Mais um poeminha, né? Um dia não muito longe, não muito perto. Às vezes, sabes, sinto-me farto. Por tudo isto ser sempre assim. Um dia não muito longe, não muito perto. Um dia muito normal, um dia cotidiano. Um dia não é que eu pareça lá muito hirto. Entrarás no quarto e chamarás por mim, e digo-te já que tenho pena de não responder, de não sair do meu ar vagamente absorto. Farei um esforço, parece, mas nada a fazer. Hás de dizer que pareço morto. Que disparate dizias tu que houve um surto. Não sabes de que não muito perto. E eu sem nada para te dizer. Um pouco farto, não muito hirto e vagamente absorto. Não muito perto deste tal surto. Queres tu ver que hei de estar morto? Eu acho que esse poema traduz muito como o Rui se sentiu na vida dele. Né? Eu acho que ele expressa muito uma descontentação com a vida, né? Como se ele não conseguisse meio que achar uma graça nisso tudo, como se ele tivesse sempre farto, como ele mesmo diz, né? Eu acho que isso se traduz muito no trecho que ele fala: um dia não muito longe, não muito perto, um dia muito normal, um dia cotidiano. Então é como se nunca fosse uma coisa nem outra, é como se nunca tivesse uma definição, é como se tudo fosse farto, como se tudo fosse sem graça, esse descontentamento fosse constante, né? E outra coisa também que eu consegui perceber foi essa questão da aceitabilidade, né? Porque ele diz: farei um esforço, parece, mas nada a fazer. É como se ele não visse uma possibilidade de mudança, como se isso não existisse, só existisse aquilo que está ali e ele não tem mais o que fazer sobre aquilo. Né? E quando ele finaliza o poema, ele diz: queres tu ver que hei de estar morto? Ou seja, ele, na verdade, está vivo, mas não está vivendo, ou seja, ele já está, na verdade, morto. Então, eu achei esse poema, assim, bem pesado, sinceramente, mas acho que traduz muito como o Rui Belo se sentiu na vida dele. E eu fiquei pensando, eu sei que não havia essa discussão na época, mas eu imagino que não havia, se ele não tinha depressão ou algum outro alguma coisa assim. Porque ele tem muito essa coisa de farto, de descontentação, de tristeza, de nada vai mudar, de que não adianta eu fazer um esforço, eu tô morto, eu tô vivo, o que está acontecendo? Que tempo não está? Então ele parece uma pessoa assim muito perdida. E como eu disse, isso concorda muito com a época, né? Por uma época de muita turbulência, que nada é muito definido, que tiveram muitas mudanças, muitos movimentos. E para uma pessoa que já passou por tantas esferas diferentes, como a política, a educacional e tudo mais, ele se meio que localiza como perdido, né? Bom, para finalizar, eu tentei meio que fazer uma junção, um conjunto, né, de traços que eu percebi na escrita de Rui Belo. Com certeza isso não resume o autor, porque assim como vocês, eu estou conhecendo ele agora, mas eu estou tentando apresentar um pouco do que eu consegui perceber, né? Como eu tinha dito, né, do decorrer desse vídeo, ele tem uma temática muito ligada ao mar, né, às estações do ano, ao elemento do tempo, é como se ele se localizasse literalmente por esses meios, né, e não por que horas são, que dia é, né? E eu achei isso muito interessante, porque ele é uma pessoa muito ligada ao mar, essas coisas, à natureza, como se fosse literalmente o refúgio dele, né? Ele também relaciona esses elementos, né, do mar, do ano, enfim,
com os elementos da vida, né? Tanto que ele compara a Foz do Rio com o passar da vida, o passar dos anos, enfim, tudo mais. Então, acho que ele faz muito essa ligação entre esses elementos e o passar da vida, como a vida é. E eu acho isso muito interessante, né? Acho que está tudo conectado, né? Eu acho que a natureza e a gente tem muitas ligações e muitas coisas em comum. Novamente, essa falta de noção do tempo, né? Já que ele se localiza mais por esses elementos naturais. Uma ausência de objetivo, né? Já que ele parece não se concentrar muito para onde ele está indo, mas ele procura entender o que está acontecendo e também expressa muito a sua visão sobre o que ele vê, né? O sentimento de aceitabilidade, né? Como algo que é imutável, que ele não pode fazer nada por aquilo, a vida é assim e ponto. E por último, eu achei que os poemas dele têm um tom muito pessoal, porque como ele foi uma pessoa que já se envolveu com política, com a questão da greve estudantil, com a questão de dar aula em faculdade, nessa parte mais da literatura mesmo, né, do ensino, ele não expressa muito isso nos seus poemas, né? Tanto que, por exemplo, tem poetas que são muito religiosos e seus poemas têm muitas referências religiosas, mas ele não. Eu acho que ele procurava traduzir por meio dessas palavras o que ele sentia, o que ele via, o que se passava na cabeça e no coração dele. E eu achei ele, assim, muito interessante. E como o Oswaldo disse, eu acho ele um poeta muito único. Eu acho que ele sai um pouco dessa coisa de concordar com o movimento da época, de concordar com o que está acontecendo. Ele simplesmente quer se entender por meio da sua própria palavra. E por fim, eu trouxe algumas obras dele, né, para quem se interessar, para quem gostou do poema dele, né. As 6 primeiras obras são literalmente as 6 primeiras obras que ele postou, mas a última é o livro Todos os Poemas, que foi lançado em 2001, né, como se fosse uma refizeram o trabalho dele, né, juntando todos os seus poemas, e eu acho que essas coletâneas de poemas são muito interessantes para você conhecer o autor quando você não tem muita assim, ideia de como é o trabalho dele e tudo mais. Então, eu queria deixar aqui como dica, né? E é isso. Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha dado para conhecer um pouco do autor. Infelizmente, eu senti que essa aula não ficou completamente assim completa, detalhada, porque foi muito difícil para mim achar informações sobre o autor. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado.